a gente vai sofrer muito mais, porque a gente não tem o suporte que outros bairros nobres têm. A gente está localizado aqui perto de 2 hospitais que já estão em colapso, né? Que é o Hospital do Campo Limpo e do Embu-Mirim. Isso não vai passar pra gente tão cedo. A Luana mora no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Assim como ela, a maioria dos paulistanos acredita que os moradores das periferias vão sofrer mais por causa da pandemia, como mostra uma pesquisa divulgada hoje pela Rede Nossa São Paulo, em parceria com o Ibope. Oi, eu sou Wagner de Alencar e estou em Quarentena, o podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias, com informações, histórias e relatos sobre a Covid-19. O estudo lançado hoje mostra a percepção das classes A, B e C sobre o impacto da Covid-19. 8 em cada 10 entrevistados concordam que os moradores periféricos vão sofrer mais com a doença, como explica a Carolina Guimarães, coordenadora da Rede Nossa São Paulo. As pessoas elas vão ganhando consciência que essas vulnerabilidades nas periferias as colocam em uma situação muito mais de desvantagem do que pessoas que conseguem ficar em casa fazendo o isolamento social seguros com uma renda fixa. Quem também está pesquisando os impactos do coronavírus nas periferias é o professor Ricardo Barbosa da Silva, da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Eu percebi que tinha muita gente na rua, e eu comecei a, por conta própria, buscar informações e dados que de alguma forma pudesse ajudar a conscientizar a população da importância para quem pudesse ficar em casa, E eu comecei a produzir alguns mapas para mostrar as desigualdades, nas periferias urbanas aqui de São Paulo, em especial na Zona Leste, O professor, que mora na Penha, na Zona Leste de São Paulo, explica por que os bairros mais pobres serão os mais afetados pela pandemia. E essa desigualdade, ela de alguma forma se revela, na periferia por extrema insuficiência, do ponto de vista de infraestruturas e serviços públicos, como na saúde, Então, por exemplo, tem um problema muito sério de má distribuição de hospitais e de leitos hospitalares, é muito deficiente nas áreas periféricas, Outro problema é a questão das condições dos hospitais localizados nessas regiões. A gente também tem que levar em consideração que há uma diferença também das condições, que geralmente são condições mais precárias, e muitas vezes os trabalhadores da saúde, eles não contam com os equipamentos necessários, para inclusive se proteger e cuidar bem da população. E essa diferença nos atendimentos já começa a aparecer nos números. Nas regiões mais ricas, a contaminação é maior. E aí, quando você vai para as periferias, você percebe que por mais que não são as áreas onde as pessoas mais se contaminam, são as áreas onde as pessoas mais morrem. No Capão Redondo, por exemplo, onde mora a Luana, que a gente ouviu no início desse episódio, os casos de coronavírus tiveram um aumento de 113% na última semana. Além dos hospitais já estarem ficando mais cheios, há também o problema dos testes, que estão faltando. 2 vizinhos da mãe da Luana estão em quarentena há cerca de 4 semanas por causa da Covid-19, mas não sabem se o pior já passou. Ainda tem isso, ainda tem que conseguir fazer o exame de novo, e como ele tá em falta, as pessoas continuam sem saber se estão curadas ou não. E por mais que os casos estejam subindo, a galera lá do Capão não tem respeitado o isolamento como deveria. Também tenho alguns vizinhos que deram festas nessa quarentena, feriados, estão fazendo churrasco. Então, estão agindo como se a vida estivesse totalmente normal, como se nada estivesse acontecendo. A Luana está bastante preocupada com o futuro. O alastramento da Covid pode até melhorar pelos bairros mais nobres de São Paulo, mas vai demorar muito para sair da periferia. Se por um lado a pesquisa mostra que os paulistanos consideram as periferias mais vulneráveis, ela também destaca a importância do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. 62% dos entrevistados disseram que passaram a valorizar mais o SUS depois da pandemia, e 7 em cada 10 acreditam que se não fosse por ele, as consequências seriam ainda piores.
As pessoas, elas reconhecem a importância da universalidade desse serviço e que saúde, junto com outras pastas, como educação e segurança, são geralmente as pastas mais importantes, né, que não devem ser privatizadas, e eu acho que nesse momento é um momento realmente de reflexão para as pessoas verem como é importante o sistema de saúde, o SUS. Se você quiser saber mais sobre o nosso Sistema Único de Saúde e por que ele é tão importante, é só ouvir o episódio 16 do Em Quarentena, onde a gente falou desse assunto com o coletivo Nós Mulheres da Periferia. E para ler a pesquisa completa sobre a pandemia na cidade, é só acessar nossasaopaulo.org.br. Por aqui a gente segue em quarentena, esperando que tudo isso passe logo. Este podcast tem o apoio do Instituto Unibanco. Você também pode apoiar o nosso jornalismo acessando catarse.me/periferias. Acesse outros conteúdos sobre a Covid-19 no site da Agência Mural, agenciamural.org.br, e também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Conta pra gente como o coronavírus está afetando a sua rotina. Participe enviando seu áudio para o nosso WhatsApp. Anota o número: DDD 11 97591 5260. Lave as mãos, se puder, não saia de casa e até mais.